eu quero te trazer um pouquinho da minha história. E antes de começar a te contar a minha história, eu quero te primeiro me apresentar para ti, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Natália Pesce. Hoje eu sou nutricionista e eu já eliminei 42 quilos. E é sobre essa trajetória que eu vou te contar nessa aula de hoje. E aí, para começar te contando um pouquinho dessa trajetória, eu quero te dizer o seguinte, que lá em 2006, e eu trouxe algumas coisas aqui para te mostrar, para que tu entenda realmente como é que foi essa minha trajetória toda. Então, lá em 2006, eu me formei biomédica. Então, a minha primeira formação, né? Eu me formei biomédica lá em 2006. E aí, depois tu vai entender como é que foi essa minha vida toda aí, né? Lá em 2018, gente, eu fiz uma certificação internacional. Então, eu sou Professional Self Coach, né? Eu sou especialista mesmo, eu tenho uma certificação internacional em coaching, treinadora comportamental. Também eu tenho um certificado de extensão, né? Um curso de extensão em comportamento humano. Também lá em 2018 eu tenho uma certificação internacional onde eu me formei em analista comportamental, onde eu comecei a analisar realmente o comportamento das pessoas. Também, gente, me formei em Leader Coach, né? E também Self Coach. Tudo isso lá em 2018. E agora, para finalizar todas essas certificações, então, em 2021, eu terminei, então, a minha formação em nutrição. Mas por que eu estou te trazendo tudo isso, né? Eu não estou te trazendo tudo isso aqui para te dizer que tu precisa estudar, que tu precisa é, buscar essas formações. Não, eu quero te dizer, e eu vou te trazer um exemplo, eu gosto muito de trazer um exemplo na vida, que é assim, se tu lê todos os livros sobre como, sei lá, pilotar um avião, será que tu realmente vai conseguir pilotar um avião? Não vai. Tu só vai aprender realmente a pilotar esse avião quando tu realmente sentar lá na cabine do avião e começar a pilotar. E por que eu tô te dizendo isso? Porque todas essas formações que eu acabei de te mostrar aqui, elas serviram, claro, para o meu conhecimento. Mas o que realmente me fez aprender foi exatamente a vida. Foi aquilo que a gente realmente, foi aquilo que eu realmente vivi, que eu senti na minha pele. Foi exatamente por tudo que eu vivi que eu fui de biomédica, então, a nutricionista. E aí, para isso, eu quero começar a te contar um pouquinho da minha história, né? Porque eu era exatamente assim como tu é hoje. Eu queria muito emagrecer, mas muito mesmo, era o meu maior desejo da vida, porque eu realmente acreditava que eu só seria feliz quando eu fosse magra. Eu queria poder me olhar no espelho e gostar da imagem que eu via nele, né? Eu queria poder ir na praia, usar um biquíni sem me preocupar se as gorduras estavam aparecendo ou não. Eu queria poder entrar numa loja e comprar as roupas que eu queria e não comprar aquelas que realmente me serviam e que muitas vezes nem essas roupas me serviam, né? Eu queria, na verdade, poder me sentir bem com o meu corpo, queria mesmo era me sentir bem com a minha vida, sabe? Eu queria, e eu sempre acreditei que isso tudo só aconteceria quando eu fosse magra. Só que eu tinha muita dificuldade, mas muita dificuldade de emagrecer mesmo, né? Eu fazia mil dietas, mil estratégias e nada funcionava, porque realmente tinha uma coisa que não me deixava emagrecer. Eu não sabia como eu tinha que fazer para resistir àquela vontade incontrolável que eu tinha pelo alimento, né? Então eu tinha muita vontade de comer e o que eu pensava era o seguinte: como eu vou fazer para emagrecer se eu não consigo controlar essa vontade imensa que eu tenho de comer? E aí, gente, foi assim que começou a minha saga aí no emagrecimento. E eu lembro quando eu era pequena, teve uma ocasião eu sempre me comparava, na verdade, muito com a minha irmã. A minha irmã sempre foi mais pequenininha do que eu. E aí eu me comparava com ela e eu me achava diferente. Eu sentia que eu era diferente dela realmente, né? E aí eu tinha uma sensação, veja bem, eu tinha uma sensação que os meus pais não gostavam de mim exatamente pelo fato de eu ser maior do que a minha irmã, né? E aí, gente, eu lembro de uma situação que a gente foi jantar em casa, né? A gente tinha o costume de tomar café à noite, a gente não jantava comida. E aí eu fui pegar o meu segundo pãozinho, eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade. E a minha mãe disse o seguinte: não, é só um.
nesse momento foi onde tudo realmente começou. Quando ela falou aquilo, como é que eu senti? Eu senti no meu eu criança, né, que eu não poderia comer porque eu era gorda. E aí, gente, com aquele sentimento todo, eu sentia que a minha mãe e meu pai não gostavam de mim, então eu comecei a desenvolver um sentimento de rejeição muito grande, né? Porque eu já me sentia diferente. E aquilo lá começou a desencadear uma vontade cada vez maior de comer. E a minha vontade de comer era tão grande, mas tão grande, que eu escondia a comida, gente, dentro do armário. Eu escondia a comida embaixo da cama. A minha mãe perguntava quem é que tinha comida, eu sempre dizia que não tinha sido eu. E isso tudo não era falta de caráter, não. Era porque eu não queria admitir que eu estava comendo daquela forma. E aí, quanto mais eu comia, mais vontade eu tinha de comer. Eu lembro que quando eu tinha, acho, menos de 10 anos, a gente foi numa consulta do pediatra, né, para te ver, pediatra, eu era muito nova ainda, e ele disse o seguinte para minha mãe: essa menina está obesa, ela precisa emagrecer. E aquela, eu tenho uma lembrança muito forte disso, né? Porque aquilo que ele me falou naquele momento só confirmou todo aquele sentimento que eu já vinha sentindo, né? Toda aquela sensação que eu já vinha tendo na minha vida de que eu realmente era gorda. E aí, gente, com toda essa sensação, essa vontade de comer descontrolada, eu acabei desenvolvendo compulsão alimentar. E aqui, quando eu falo de compulsão alimentar, é realmente um transtorno alimentar e não simplesmente comer em excesso. Então, eu tinha esse transtorno alimentar. E eu comia tanto, 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 que às vezes eu não conseguia nem tomar água, gente. Eu tentava tomar água e nem a água cabia dentro, né? E aí, a minha vontade cada vez era maior. Teve uma vez, agora contando essa história, a gente vem tendo flashes na cabeça, né? E teve um momento da minha vida que os meus pais, eles passavam cadeado na despensa, porque eles tinham que sair para trabalhar e eles não queriam que eu comesse, certo? E aí o que que acontecia, gente? Eu não tinha acesso ao alimento, né? Que eu fazia? Eu ia lá no açucareiro e eu comia o açúcar direto do açucareiro. Tamanha era a minha vontade e, principalmente, a minha necessidade de comer. E aí, então, depois dessa consulta ao pediatra, começou a minha saga, né? Aos 10 anos, eu fui na minha primeira nutricionista. E eu lembro que a gente foi nessa nutricionista e ela me deu um papel escrito que eu tinha que comer. E eu olhei aquilo e eu dizia, meu Deus, como é que eu vou fazer para comer só isso? Né? Porque aqui não tem todas as bolachas recheadas que eu comia pacotes de bala, não tinha nada disso naquele papel. E a minha dúvida era, como é que eu vou realmente fazer para parar de comer isso? E aí, gente, eu comecei então com as minhas primeiras dietas lá aos 10 anos, né? E aí eu passei a comer escondida. Porque eu já tinha um sentimento de que meus pais não gostavam de mim, então eu não queria que eles achassem que eu não estava fazendo aquilo que precisava ser feito. Então eu sempre comia escondida. Eu ia para o colégio de manhã e o meu único pensamento era: como é que eu vou fazer para comer? Na época do colégio também eu me sentia muito diferente de todo mundo. Para te ter uma ideia, eu usava um colã embaixo da camiseta, porque eu tinha assim extremo pavor de imaginar que alguém pudesse estar vendo as minhas gorduras. Então eu usava aquele colã, tipo um maiô, assim, embaixo da camiseta, amarrava um casaco na cintura, eu queria sempre estar tapada, porque eu não queria que ninguém visse. E aí, lá na educação física, a gente tinha sempre que fazer uma pesagem, e eu lembro, gente, que eu já na época pesava 42 quilos e as minhas colegas pesavam 27 quilos, e aquilo só confirmava toda a vivência que eu vinha tendo até então, né? E aí, quanto mais essas situações aconteciam na minha vida, quanto mais essas situações vinham confirmar aquilo que eu já tinha achado, que eu era diferente, que eu era gorda, que os meus pais não gostavam de mim por isso, né? Então, quanto mais eu vinha confirmando essas situações na minha vida, mais vontade de comer eu tinha e mais eu ia engordando. E mais rejeitada eu ia me sentindo. Eu realmente me sentia muito diferente. E aí começou a fase no colégio, a fase dos namoricos. E aí, gente, o que, que eu fazia nessa fase dos namoricos? Eu me tornava a melhor amiga dos amigos, dos meninos. Por quê?
porque eu não queria correr o risco de pensar que eles não iam querer namorar comigo porque eu era gorda. Então eu me tornava a melhor amiga deles, né? Ou seja, eu vestia diversas capas, diversas máscaras, né? Então eu era mais legal, a mais extrovertida, eu era aquela que os meninos convidavam para ir em todos os churrascos, né? Porque aí eu teria uma justificativa. Ah, ninguém se interessa por mim porque eu sou amiga deles, né? Então era para aliviar a minha dor, para aliviar o meu próprio sofrimento. E aí eu era o cupido da escola, né? Eu era aquela pessoa que fazia o namorico dos outros dar certo. Mas, gente, quando eu chegava em casa, aí é que o bicho pegava. Porque aí o meu sofrimento era tão grande, tão grande, tão grande. Eu sempre digo assim, né? Que é o momento que o filho chora e a mãe não vê. Então eu ia dormir e eu chorava, porque eu não gostava realmente de viver aquela situação. Eu não gostava realmente de me sentir daquele jeito. E aí eu fazia uma força muito grande para todo mundo achar que estava tudo certo, que eu não me importava em ser daquele jeito, porque se eu mostrasse para as pessoas que aquilo de certa forma me atingia, o que, que eu ia receber? Eu ia receber aquela situação assim, pô, não tá bom, muda, né? Só que o grande problema era que eu não conseguia mudar. Eu queria muito, eu tinha muito esse desejo, mas eu realmente não conseguia. E aí, quanto mais os anos foram passando, mais eu continuei me sentindo rejeitada, mais a tristeza tomava conta de mim, né? E aí chegou a minha fase adulta. Gente, na minha fase adulta, eu comecei a buscar relacionamentos, certo? Só que olha que engraçado, os relacionamentos que eu buscava, né, e as pessoas com quem eu me envolvia, eram realmente pessoas que me faziam sofrer. Porque qual era a minha referência de amor? A minha referência de amor era a dor, sabe? Porque eu realmente achava que os meus pais não gostavam de mim por eu ser diferente. Isso me causava uma dor muito grande. E claro que tudo isso acontecia de forma inconsciente, eu não sabia o porquê que aquilo estava acontecendo, eu achava muito normal. E aí eu me envolvia com pessoas que me traíam, que não me tratavam com carinho, que não me cuidavam, que não me davam amor. Eu me envolvia com pessoas que não eram pessoas que eu realmente desejava ter na minha vida. Mas aí, gente, eu tinha um medo tão grande, mas tão grande da solidão, né? Eu tinha um medo tão grande de ficar sozinha, que eu pensava assim, nossa, se essa pessoa me deixar, quem é que vai me querer, né? Porque eu não conseguia me olhar no espelho e me aceitar. Eu não conseguia me olhar no espelho e dizer, poxa, Nath, tu é uma pessoa bacana, tu é bonita. Não, não conseguia ver isso. Eu só via as coisas ruins. O meu olho parece que era treinado para observar tudo aquilo que realmente me incomodava. E aí eu não conseguia ver nada de bom. E exatamente por esse olhar que eu tinha, é que essa depressão toda que eu vivia foi tomando conta de mim cada vez mais. Até que lá em 2022, né? 2022, desculpa, 2022 e agora. Lá em 2006, na minha primeira formação, eu tinha um namorado. E eu tinha um medo de perder ele, um medo assim, porque não era de perder ele. O meu medo era de ficar sozinha, né? E aí o que, que as pessoas iam dizer? Ah, olha lá, a gordinha tá sozinha, ninguém quer. Isso tudo estava na minha cabeça, eram os pensamentos que eu tinha naquele momento. E aí, gente, eu passei a me envolver com uma pessoa. E eu chamo o casamento moderno, né? Eu chamava de namorido. E aí eu fiquei por 7 anos com essa pessoa, vivendo um relacionamento extremamente abusivo. Nessa época eu já era funcionária pública, eu tinha passado num concurso público, né? Eu era diretora da Secretaria da Saúde. Então, e na verdade eu vou te dizer uma coisa, eu não gostava do meu trabalho. Então eu não gostava do meu trabalho, eu não gostava da minha vida, eu realmente não me sentia feliz. E eu lembro que por diversas vezes a minha mãe me perguntava assim: mas nada na tua vida é bom? E eu me esforçava para achar alguma coisa boa. Mas eu realmente não encontrava absolutamente nada de bom. E aí, gente, foram anos e anos nesse relacionamento abusivo, sofrendo agressão. E aí, o mais engraçado é o seguinte: que eu sofria isso nesse relacionamento e eu realmente acreditava que era aquilo que eu merecia. Eu realmente acreditava que era exatamente aquela forma
que eu merecia ser tratada, sabe? Eu me sentia culpada por viver aquilo. Eu achava que eu não era boa o suficiente, que eu não era bacana o suficiente para esse meu companheiro. Então eu colocava toda a culpa daquilo que eu vivia em mim. E aí isso me gerava uma insatisfação tão grande, e adivinha, além de toda a insatisfação que eu tinha com a vida, né? E adivinha onde eu realmente ia buscar a satisfação que eu precisava? No alimento. Então eu comia, e eu comia cada vez mais. Até que eu cheguei no auge, gente, no auge. Eu cheguei a 130 quilos, exatamente. 130 quilos. Ou seja, eu realmente me tornei a pessoa que eu imaginei ser. E por que eu tô te falando isso agora? Deixa eu fazer uma pausa aqui e voltar um pouco no tempo. Lembra que eu te falei que na escola eu me achava muito maior que as minhas colegas por ter um peso a mais e por realmente ter uma imagem muito distorcida de mim? Quando que eu percebi que isso não era real? Depois de adulta, né? Depois, inclusive, desse relacionamento, uma das minhas colegas postou uma foto. Uma foto, na época, era no Facebook. E eu olhei aquela foto. E quando eu olhei aquela foto, eu disse: Meu Deus, eu não era gorda. Eu me achava gorda. E eu lembro que a minha mãe, né, quando eu já estava com 130 quilos, ela me dizia assim: Mas minha filha, tu não era gorda. E eu não entendia aquilo que ela me dizia, porque eu sempre me vi daquela forma. Eu sempre me vi gorda. E aí, gente, por que eu tô te trazendo essa situação em específico que aconteceu? Porque quando eu olhei aquela foto, que eu vi que eu não era gorda, me caiu uma ficha, assim, sabe? Uma ficha muito grande. E eu entendi que eu me tornei aquela pessoa que eu realmente acreditava ser. Ou seja, eu acreditava que eu era gorda e eu realmente me tornei uma adulta obesa com 130 quilos. E aí, então, voltando lá para a parte do relacionamento, eu não aguentava mais viver aquilo, sabe? Era muita tristeza. E o mais engraçado é que ninguém sabia do sofrimento que eu passava. Porque eu mostrava para as pessoas que eu tinha o melhor trabalho, que eu tinha o melhor relacionamento. Eu não mostrava para as pessoas as minhas fraquezas, a minha vulnerabilidade, né? Os meus desafios. Eu não pedia ajuda, na verdade. E aí, gente, eu fiquei nesse relacionamento até que chegou um momento. Para você ter uma ideia, esse meu namorado, como eu chamava, né? Ele saía à noite com os amigos e eu ficava em casa. Ele saía, ia se divertir, voltava um dia depois, né? Então eu era muito traída nesse relacionamento, além de todas as agressões que eu sofria, né? E eu aceitava isso. E aí, quando eu conto essa história para as pessoas hoje, né, que eu conto de uma forma muito tranquila, elas me perguntam assim: mas como é que tu ficou por 7 anos num relacionamento assim? E aí a minha resposta é a seguinte: porque quando a gente tem uma autoestima baixa, quando a gente não tá bem com a gente realmente acha que é aquilo que a gente merece. Então, a gente não tem força, na verdade, para sair daquilo. E era exatamente assim que eu me senti por muito tempo. Só que chegou o ápice do meu sofrimento, chegou um dia, e eu lembro muito bem desse dia. E quando eu falo desse dia, eu costumo me emocionar muito, porque foi um dia, era um sábado à noite, né? E esse meu companheiro, ele disse o seguinte para mim, que ele ia sair com os amigos. E eu olhei para ele e eu disse: "Se tu sair, tu não volta mais". Porque de verdade, eu estava cansada de viver aquilo. Eu na verdade, gente, eu ia dormir rezando para não acordar. Porque eu não queria mais acordar e viver num trabalho que eu não gostava, viver num relacionamento que eu não gostava, eu não queria mais fazer essa força toda que eu fazia para que os outros achassem que eu era a pessoa mais bem resolvida, mais bem-sucedida, a pessoa mais feliz do mundo, porque essa era a maior mentira. Eu fazia uma força muito grande para demonstrar isso para as pessoas, mas muito grande mesmo. Então eu cheguei num ponto que eu não queria mais acordar de manhã. E quanto mais eu me sentia assim, mais a Nath ia comendo, né? Mais eu ia comendo. E aí, gente, nesse sábado à noite, então, foi o momento que eu decidi que eu ia mudar. E quando ele me falou isso, eu disse: se tu sair, tu não volta mais. E eu lembro exatamente dessa cena, que ele riu da minha cara e ele atirou a chave em cima do sofá.
E óbvio que ele fez isso, né? Porque quantas vezes eu já tinha falado aquilo e nunca tinha tomado uma atitude. Então, ele não confiava em absolutamente nada que eu falava. Ele achava que eu jamais conseguiria tomar aquela atitude. E mesmo assim, então, ele saiu de casa. E aquela noite, eu digo que foi a pior e a melhor noite da minha vida. A pior, porque realmente foi um sofrimento muito grande. Eu chorei tudo que eu podia chorar. Eu comi tudo que eu podia comer. Eu só não comia as paredes de casa porque eu não conseguia. E eu só pensava, meu Deus, eu não consigo sair disso. E na verdade, já que eu falei em Deus, eu era uma pessoa totalmente descrente, porque eu vivia em tanto sofrimento que eu pensava assim, ó, não é possível. Não é possível que esse Deus exista, porque não é possível eu sofrer dessa maneira. Então eu não acreditava em nada, eu não tinha fé em nada. Nada mesmo, te digo aqui de coração. E aí naquela noite eu fui até a sacada do meu apartamento. E, gente, de verdade, naquele momento eu tinha decidido acabar ali mesmo com aquele sofrimento todo. Porque eu não aguentava mais. Eu digo que eu estava tão no fundo do poço que não tinha mais como cavar para baixo, né? Ou eu subia ou ali eu ficava e nunca mais saía dali. E aí, gente, eu fui até o parapeito da sacada, assim, coloquei as mãos e olhei para baixo. E a minha vontade realmente era de me atirar para baixo, de verdade. E vou te dizer mais uma coisa: isso não era covardia. Não, não era covardia. Muito pelo contrário. Era uma atitude que eu ia ter de muita coragem, porque eu realmente não conseguia enxergar possibilidades de viver ainda aquele sofrimento. Mas, naquele momento que eu olhei para baixo, ao mesmo tempo eu olhei para cima. E era uma noite bem com o céu bem fechado, não tinha uma estrela no céu. E quando eu olhei para cima, né, e aquele meu olhar para cima, ele realmente foi um olhar de pedido de socorro. Uma luz, gente, uma luz brilhou no céu. E olha, sempre que eu falo nessa luz, eu me arrepio todinha, assim, ó. Porque, gente, essa luz, ela me fez ressurgir tipo fênix, sabe? Eu olhei para aquela luz e aquela luz me deu uma força para eu me levantar e tomar uma atitude na minha vida. E foi exatamente naquele momento que eu decidi, e foi uma decisão mesmo, eu decidi que eu não passaria mais por isso, eu decidi que eu não iria mais sofrer dessa maneira. E aí, gente, nesse momento, eu realmente consegui terminar com aquele relacionamento que me causava tanto sofrimento, né? Eu me libertei daquele sofrimento. Mas aí, Nath, teu sofrimento acabou? Não. Aí que tudo começou. Aí que o meu processo de emagrecimento começou. Porque olha só, eu acreditava que eu só ia ser feliz quando eu fosse magra, né? E eu tava com 130 quilos. Então as minhas amigas me chamavam para sair, eu dizia que eu não saía porque eu não gostava. Mentira, eu não saía porque eu não me sentia confortável com o meu corpo. Eu dizia que eu não saía porque não gostava, mas era mentira, porque na verdade eu não tinha roupa que me servisse para sair. Então eu morria de vergonha. Eu dizia para as pessoas que eu detestava os assaltos, que eu detestava me arrumar, que isso não era necessário, mas era a maior mentira. Porque, na verdade, eu não achava que eu era merecedora daquilo. Sabe? Eu ficava pensando como é que eu vou ficar em cima de um salto. Não, é melhor eu dizer que eu não gosto. E aí, gente, eu comecei assim, bom, então o negócio é o seguinte, eu vou emagrecer, e aí quando eu conseguir emagrecer, eu vou começar a viver exatamente isso que eu pensava. E aí começou a minha saga de dieta restritiva. E aí eu vou te dizer, tudo que podia fazer para emagrecer, eu fiz. Remédio, dieta do ovo, da sopa, da lua. Eu fui em todos os médicos da minha cidade, né? Teve uma época que eu andava com 8 tubinhos de remédio. Eu digo que era um remédio para acordar, um para dormir, um para rir, um para chorar, um para ir no banheiro, um para deixar de ir no banheiro, um para comer, um para parar de comer. Então era muito remédio. Eu tomava 8 tubos de remédio. Eu estava sempre tomando remédio. Emagreceu, Nath? Claro, emagreci. Mas o que que acontecia imediatamente quando eu parava aquela estratégia que eu tinha adotado? Engordava ainda mais. Engordava tudo que eu tinha eliminado e mais um pouco. Então, o efeito sanfona era algo muito, mas muito, muito presente na minha vida.
E aí, gente, eu tava realmente cansada já. Eu já tinha quase desistido de emagrecer e eu pensei assim, de nada adiantou terminar meu relacionamento. Eu vou ficar sozinha para sempre. Ninguém vai me querer, porque quem é que vai querer uma pessoa assim? Eu não conseguia, gente, me olhar no espelho. Para te ter uma ideia, eu passava nas vitrines de loja e aí, como o vidro refletia a minha imagem, eu virava para outro lado, porque eu não queria ver a minha imagem. Eu não queria, eu não conseguia enxergar a Nath ali, sabe? Eu olhava para aquele corpo e não era eu. Não era eu, de verdade. E aí um dia eu decidi que eu ia desistir de tudo. Só que aí eu passei a observar as pessoas. Eu pensei o seguinte: eu preciso encontrar uma saída. Eu preciso encontrar uma saída para tudo isso. Não é possível que eu vou passar a minha vida inteira assim, insatisfeita. E aí eu comecei a observar as pessoas. Eu parei de me observar, eu parei de me julgar, eu parei de me sentir culpada e comecei a observar as outras pessoas. Então eu observava as pessoas que realmente tinham excesso de peso e aquelas que não tinham. E eu percebi que a forma delas se comportar era totalmente diferente. As pessoas que eram magras, quando, por exemplo, tinha alguma situação que tinha o alimento envolvido, o foco delas não era no alimento. Já as pessoas com excesso de peso, o foco delas sempre era no alimento. E aí, gente, observando toda aquela situação, eu disse: maravilha! É isso! Se eu estou acima do peso hoje, se eu estou com 130 quilos hoje, é porque eu estou me comportando como uma pessoa de 130 quilos. Logo, se eu quiser pesar, sei lá, 70 quilos, eu tenho que me comportar como uma pessoa de 70 quilos. E eu disse: maravilha! Descobri, assim, o ouro lá no final do arco-íris, né? Descobri o tesouro, é isso que eu preciso. Só que agora mais uma situação complicada. Como eu faço para mudar esse comportamento? Para mudar esse comportamento que está me deixando obesa para um comportamento que me deixe magra. Afinal, eu ainda tinha compulsão alimentar. Eu comia, gente, sério. Eu costumo, às vezes eu tinha tanta vontade de comer e aí eu não queria comer aquilo, né? Porque eu queria ser magra, que eu batia a minha cabeça na parede para não comer. Mas chegava uma hora que eu não aguentava mais, a minha necessidade de comer era tanta, assim, tanta, que eu acabava comendo e aí eu não conseguia mais parar de comer e era onde eu engordava. E aí veio essa situação, como é que eu faço para mudar esse meu comportamento? E aí eu decidi real que eu ia buscar conhecimento. E aí, gente, eu continuava reclamando da minha vida, né? Continuava reclamando do meu trabalho, que eu não gostava, eu era insatisfeita, mesmo tendo um bom salário, eu não era feliz. Por que eu não era feliz? Porque eu, na verdade, quando eu fui lá para a biomedicina, né, que eu me formei biomédica lá em 2006, quando eu entrei na biomedicina, eu tinha uma vontade de clonar pessoas. Olha isso. Eu tinha uma vontade de clonar pessoas porque eu tinha um desejo de, sei lá, de construir um mundo melhor, sabe? Olha que louco tudo isso. Mas eu não entendia de onde vinha aquele meu desejo, né? E aí eu lembro que essa minha vontade de clonar pessoas veio de uma novela que passava na TV que chamava O Clone. E eu vi um clone lá e eu disse, cara, eu vou fazer isso aí, eu vou clonar pessoas do bem. Só que aí eu entrei na biomedicina, eu vi que não era bem assim, né? E aí eu pensei em me especializar em reprodução humana, fazer especialização em inseminação artificial, mas ao longo da faculdade tudo mudou. Eu fui perdendo o tesão, sabe? Essa é a verdade. Eu fui perdendo o tesão. E aí me formei, fiz concurso público, que daí estabilidade financeira, né? Mas aí, gente, eu entrei no serviço público e eu via um monte de coisa errada. E eu queria mudar tudo, mudar tudo, mudar tudo. Eu sempre tive essa vontade de mudar tudo. Só que eu não conseguia mudar, porque existe um sistema. E eu não conseguia mudar o sistema. E aquilo me deixava cada vez pior. E aí, gente, eu continuava então insatisfeita, porque eu tinha lá no fundo, lá no meu coração, eu tinha esse desejo de mudar o mundo, sabe? Contribuir para um mundo melhor, mas eu não sabia real do que esse desejo vinha, né? Mas como eu acreditava que quando eu fosse magra eu ia ser feliz, e eu entendi que eu precisava mudar aquele meu comportamento, então, o que eu fiz? Eu disse, bom, eu vou buscar mudar meu comportamento, mas em nenhum momento eu pensava em tornar isso a minha profissão. Já vou fazer um adendo aqui. Eu queria realmente estudar para mudar o meu comportamento. E aí, gente, eu reclamava tanto da minha vida, e aí eu tinha visto uma dessas formações que eu mostrei aqui para ti. E aí eu tinha visto, tinha comentado com a minha irmã dessa formação.
E a minha irmã sempre foi uma pessoa super pra frentex, assim, né? E é até hoje. E aí eu lembro que eu só reclamava, 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 reclamava. E ela me disse, um dia ela me disse assim: e o que é que tu vai fazer pra mudar? Tu vai continuar só reclamando? Por que que tu não vai fazer esse curso aí que tu tanto quer fazer? Por que que tu não vai te especializar nisso que tu tanto quer? E aí ela disse, vai pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar. E eu lembro que eu estava no meu trabalho lá na secretaria e eu estava pesquisando esse curso. E eu entrei assim e eu vi, nossa, era 10 mil reais. Gente, eu não tinha 10 mil reais, jura, né? Eu ganhava bem, mas eu também torrava bem. Eu nunca conseguia economizar R$ 1, eu não conseguia dar a volta da vida. Essa era a sensação que eu tinha. E aí eu olhei aquele curso e, 10 mil reais, né? Nunca mais. E nesse momento, gente, eu sempre falo que Deus é maravilhoso o tempo todo, né? E a todo tempo ele é maravilhoso. Nessa hora que eu tava olhando esse curso, a minha irmã me ligou. E ela disse, e aí, já viu o curso? E eu disse pra ela, tô olhando aqui nesse exato momento. E ela, e aí, fez tua inscrição? Eu disse, não. Dela, por quê? Eu disse, porque o curso custa 10 mil reais. Eu não tenho 10 mil reais. E ela disse, mas e por que tu não parcela? Aí eu disse, e agora me pegou. Eu disse, pois é, até poderia parcelar, mas tem que dar uma entrada de 500 reais. Eu não tenho 500 reais para dar essa entrada. Eu sempre dando desculpa, né? Desculpa, desculpa, me sabotando, sabotando a minha própria vida, né? E a gente, e todo mundo faz isso, gente, tá? Então por isso que eu tô te trazendo isso. E aí, quando eu falei para ela que eu precisava de 500 reais para fazer a minha inscrição e eu não tinha aquele dinheiro, né? Precisava fazer um depósito, ela me disse assim: então tá, me passa a conta que eu vou fazer esse depósito. Aí ela me pegou, né? Porque eu não tinha mais como fugir daquilo. Aí ela fez o depósito e eu realmente me inscrevi no curso e eu realmente parcelei porque eu não tinha dinheiro para pagar. Então foi onde eu comecei a estudar sobre comportamento humano, né? A minha primeira formação foi uma formação internacional em Professional Self Coach. E aí eu comecei a realmente estudar aquilo. E eu entrei de cabeça, me joguei mesmo, e tudo que eu aprendia, eu aprendia aquilo e colocava dentro da minha vivência, dentro daquilo que eu tinha vivido e transformava em técnica. E aí eu comecei a aplicar essas próprias técnicas na minha vida. Gente, para minha surpresa, não é que começou a dar certo. Eu comecei a emagrecer de uma forma que eu nunca imaginei. Sabe? Era tipo mágica, assim, e eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. E aí eu disse: não é possível, não é possível que isso esteja acontecendo mesmo. E aí existiam algumas pessoas do meu convívio que elas também queriam emagrecer. E eu comecei a dizer para elas exatamente o que eu estava fazendo, e elas também começaram a fazer. E para minha surpresa, gente, elas também começaram a emagrecer. E aí, quando eu vi esse bando de mulher maravilhosa emagrecendo, eu disse: meu Deus, é isso, com certeza. Eu disse: tá aqui, aquilo que eu quero fazer é mudar o mundo através do emagrecimento. Então, eu preciso mostrar para as pessoas tudo isso, né? Então, foi que eu decidi que eu faria disso a minha profissão. E aí, lá em 2018, quando eu me formei, eu realmente abri meu consultório, né? E eu atendia como treinadora comportamental focada, especializada em emagrecimento. E eu comecei a trabalhar com isso e eu atendia muitas pessoas, só que aí mais um desafio na vida. Tu acha mesmo que a vida não tem desafio? Tem. O importante é a gente saber passar pelos desafios. Mas aí vem mais um desafio, gente. Qual foi o desafio que eu tive nesse momento? As pessoas lá no meu consultório, elas chegavam normalmente de uma nutricionista, certo? E aí, essa dieta dessa nutricionista normalmente era uma dieta extremamente restritiva. E eu olhava para aquele papel assim e eu dizia: isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai funcionar. Porque eu sabia que não funcionava, afinal eu já tinha vivido aquilo. Mas eu tinha um grande impasse, porque eu não tinha habilitação, né? Eu não tinha isso aqui, ó. Eu não tinha esse diploma aqui para poder dizer para a pessoa assim, ó, bota essa dieta no lixo. Eu não podia me meter no trabalho de uma profissional. E aí que eu pensei assim, não, para minha metodologia ficar completa, eu preciso mesmo me formar nutricionista. E, gente, para que eu me tornei realmente nutricionista? E agora aqui tu vai cair quando eu te disser isso. Eu fui estudar nutrição não para te dar dieta, mas para tirar a dieta da tua vida. Porque como nutricionista eu posso tirar a dieta da tua vida. Então foi exatamente assim que eu montei a minha metodologia, né? E depois disso eu passei a ajudar centenas e centenas e centenas de mulheres. Eu me exonerei do serviço público, né? Eu deixei aquele
aquela estabilidade que eu tinha. E, gente, muito engraçado, porque aquele vazio que eu sentia não existia mais. A minha compulsão alimentar não existia mais. Eu não tinha mais aquilo, sabe por quê? Porque agora eu realmente estava vivendo aquilo que eu realmente queria viver, sabe? Eu estava eu estava me sentindo feliz, eu estava me sentindo. Só um pouquinho. Ficou sem som aí, gente, no Instagram? Vamos ver se voltou. Fala para mim quando volta o som. Voltou o som, gente? Sem som ainda. Meu Deus do céu. Será que eu vou ter que desligar essa live e ligar de novo? Vocês estão me ouvindo agora? Vou continuar aqui. Qualquer coisa vocês me falam, tá certo? Ai, que coisa. Gente, se tá sem som, vocês podem ir lá no YouTube. Ai, que coisa séria. Vamos ver se o som volta. Deixa eu ver aqui. Voltou o som? Eu vou dar seguimento aqui. Se ficar sem som, vocês me dizem. Combinado? E aí, então, gente, eu encontrei realmente uma metodologia e eu comecei realmente a viver de forma diferente, sabe? Aquele vazio que eu senti, aquele sentimento de rejeição, aquela insegurança, tudo isso passou. E a minha vida, de uma vida escura, de uma vida cheia de medos, né? Cheia de receios, ela mudou completamente. Ela mudou completamente para uma vida feliz, uma vida. A Nath, de uma Nath insegura e cheia de medos, ela se tornou uma Nath muito segura e com muita coragem para realmente enfrentar tudo que tinha na vida, sabe? E aí, gente, por que eu tô compartilhando isso tudo contigo? Porque eu sei o quanto tu sofre tentando emagrecer. Eu sei o quanto tu vai buscar dietas, o quanto tu busca estratégias mirabolantes, mas o que eu quero te dizer é que o excesso de peso na nossa vida, ele é só um sintoma. Ele é um sintoma de algo que está acontecendo, sabe? E aí, quando a gente passa a vida inteira tratando um sintoma, a gente não resolve a causa, então a gente sofre com esse sintoma o resto da vida. Para a gente emagrecer, a gente não tem que buscar uma dieta, porque o que comer todo mundo sabe, o que as pessoas não sabem é como fazer para comer somente o necessário para emagrecer, sabe? E aí, a gente tem que entender que o alimento na nossa vida, ele serve para nos nutrir. Mas o que que acontece? Espera aí que a gente está. Agora acho que melhorou. Mas o que que acontece, né? O alimento na nossa vida ele serve para nos nutrir, mas muitas vezes a gente usa ele como terapia, como consolo, como conforto. E se a gente não desvincular isso, a gente nunca vai conseguir emagrecer. E é exatamente por isso que eu quero te dizer que tu precisa se libertar das dietas. Tu precisa se libertar das dietas para que tu realmente consiga emagrecer, sabe? Caso contrário, tu não vai conseguir. Peraí, gente. Acho que estamos sem som ainda. Gente, eu vou desligar aqui e começar de novo. Espera aí. Pessoal do YouTube, me dá um tempinho. Voltou o som? Acho que voltou. Ah! Só porque eu disse que eu ia iniciar outra live, o som voltou. Deixa eu ajeitar aqui.
Pessoal do YouTube, calma aí. Funcionou. Maravilha. Onde é que eu parei, gente? Me conta aí nos comentários onde é que eu parei na história para continuar aqui pro pessoal do Instagram. Quem é que vai me escrever aqui? Eu não lembro onde que começou a travar o som. Alguém me conta aqui para a gente continuar. Então foi lá onde eu disse por que que eu fui para nutrição, né? Então por que que eu fui para nutrição? Eu fui para nutrição, gente, realmente para ter o poder de te tirar a dieta e não para te dar a dieta. Porque eu, como nutricionista, eu posso te dizer, não faça isso. Porque eu sei que não funciona e eu sei como fazer para você realmente emagrecer. E aí, gente, tudo começou a mudar na minha vida. A minha vida começou a ficar muito mais tranquila, sabe? Aquele vazio que eu sentia, que eu buscava o alimento para preencher, ele não existia mais. Eu não tive mais compulsão alimentar. E aí eu quero te dizer o seguinte, que a gente busca no alimento um conforto, sabe? E o excesso de peso, ele nada mais é do que um sintoma de algo que está acontecendo na tua vida. E tu não pode passar a vida inteira tratando esse sintoma, tu tem que ir direto lá na causa, para que tu pare de ficar tentando emagrecer. Caso contrário, tu vai ficar a vida inteira fazendo dieta e tu nunca vai conseguir eliminar esse peso todo, sabe? E aí, por que que eu tô compartilhando isso contigo hoje? Porque já somos muitas, mas, gente, muitas mulheres que emagreceram com a minha metodologia, né? E eu percebo que a gente deixa muito de viver quando a gente está com excesso de peso. E a gente passa a sobreviver. Porque o nosso excesso de peso, ele reflete em várias áreas da nossa vida. Então, quando a gente começa a emagrecer, o emagrecimento ele é só a porta de entrada que tu precisa real para fazer essa mudança que tu precisa fazer na tua vida, sabe? Então a Nath lá, que era totalmente com uma autoestima baixa, que era totalmente triste, que era totalmente infeliz, tinha uma vida escura. Ela se tornou uma Nath cheia de coragem, né? Eu deixei o medo de lado. Pensa que eu me exonerei do serviço público, eu deixei a minha estabilidade financeira para trás para realmente viver daquilo que faz sentido para minha vida, sabe? Então eu realmente mudei a minha vida e eu mudei a minha vida completamente. Eu posso te dizer que a minha vida deu um giro de 180 graus. E eu não digo 360, porque em 360 a gente volta para o mesmo lugar. A minha vida mudou 180 graus, gente. Eu mudei de trabalho, eu mudei de profissão, eu comecei a empreender. Eu hoje trabalho com algo que eu nunca imaginei trabalhar de verdade, sabe? Eu me libertei de um relacionamento de 7 anos, um relacionamento totalmente abusivo, totalmente tóxico, com agressão. Eu entendi hoje o que eu realmente mereço da vida e eu sei que eu mereço o melhor da vida. Sem contar que hoje eu tenho um Deus que me protege, eu tenho uma fé imensa, eu sei que tudo vai dar certo, porque hoje eu sinto no meu coração que esse realmente é o caminho, entende? Então, quando a gente começa a emagrecer, a gente abre portas da vida. O excesso de peso, às vezes, ele fecha as portas da tua vida. Ele fecha as portas da tua felicidade. E por que que eu tô trazendo isso tudo para ti, né? Porque justamente por já ter passado por isso, por já ter sentido isso na minha pele, eu sei o quanto tu sofre. Eu sei o quanto isso afeta a tua confiança, a tua autoestima, o quanto isso faz com que tu precise muito da aprovação dos outros, faz com que tu fique tentando agradar os outros a vida toda e não faça realmente aquilo que é preciso. Eu sei o quanto tu olha para as roupas e tu quer usar e tu sente que elas não te servem, o quanto isso afeta a tua vida. E aí, como eu já vi, né, essa transformação toda ocorrendo na minha vida e na vida de muitas mulheres, agora eu vou voltar para a parte do Instagram. Lá em 2016, eu comecei esse Instagram aqui, que a gente está fazendo essa live.
E, gente, agora eu vou te contar mais um pedacinho da minha história, né? E eu comecei a mostrar a minha evolução no processo de emagrecimento nesse Instagram. E as pessoas começaram a me acompanhar, me acompanhar, me acompanhar. E eu falava muito sobre todos os segredos que realmente estão por trás do emagrecimento. Eu falava exatamente sobre tudo isso que eu vim te falar aqui hoje. Sabe? Que não é uma dieta, não é não comer carboidrato, não é jejum intermitente, não é caloria, não. É aquilo que tu pensa, porque aquilo que tu pensa gera um sentimento e toda ação antecede um pensamento e um sentimento. Ninguém age sem isso antes. A ação e o sentimento é o comando. A ação é comer. Então, para te mudar essa ação de comer, tu realmente precisa mudar o comando. E qual é o comando? São os sentimentos e os pensamentos. E para te mudar isso, tu tem que entender a tua trajetória. Então, eu comecei nesse Instagram trazendo exatamente o antes de realmente emagrecer, por onde tu realmente tem que começar o emagrecimento. E aí as pessoas compartilhavam muito comigo aqui, né? E me mandavam muito direct, me diziam que realmente tinham se identificado muito comigo, enfim, tudo isso. Mas, gente, aí algo aconteceu na minha vida. Lá no início de 2021, eu comecei a trabalhar com uma pessoa, né? E ela me disse o seguinte: Nath, a gente precisa fazer um Instagram novo, porque as pessoas não querem mudar a cabeça. As pessoas, elas querem saber quantas calorias elas podem comer, nananã, nananã. E aí, gente, eu pensei, bom, se é por aí que eu preciso ir, o meu pensamento foi assim: eu vou mostrar para elas o que elas querem ver e vou entregar o que elas precisam para emagrecer. E aí eu comecei um Instagram novo, e aquele Instagram eu comecei, né, o outro Instagram, quem me segue lá também, e eu cheguei lá a 10 mil seguidores. Mas, gente, eu comecei, sabe, aquele sentimento ruim que eu sentia lá antes de emagrecer, ele começou a voltar. E aí que eu digo, né, que na vida da gente, sinais acontecem para que a gente perceba que tem algo errado. E aquele vazio começou a voltar. E eu comecei a ter o quê, gente? Vontade de comer. E eu não estava mais conseguindo dar conta daquela vontade, porque antes, para eu não comer, era tranquilo, era leve. Eu estava fazendo um esforço muito grande para não comer e isso começou a ficar pesado de novo. E eu comecei a pensar, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Só que eu nunca pensei isso. Só que aí eu fui buscando, né, em todos os meus estudos, eu fui assim, remoendo na caixinha da Nath, entendendo o que estava acontecendo, e aí eu percebi. O que tinha acontecido, gente? Eu tinha me desviado daquilo que realmente estava no meu coração. E aí isso começou a bagunçar a minha vida, começou a deixar a minha jornada difícil, a minha trajetória difícil, eu comecei a pensar muito em desistir. E aí, quando eu entendi que era isso, né, eu falei com a minha equipe, eu disse, gente, eu preciso trazer uma coisa para vocês. E eu levei para eles, e eles, assim, grandiosamente, né, um coração maravilhoso, me acolheram e disseram, Nath, tu tem que fazer aquilo que realmente está no teu coração, porque é isso que conecta com as pessoas e tal. E eu disse, então eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. Gente, naquele momento, e aí eu disse, eu vou retomar o meu Instagram antigo, eu sei que eu já estou há um ano fora dele, e que vai ser uma tarefa árdua, mas é aquilo que eu acredito, e por que eu resolvi entrar de novo e voltar a movimentar esse Instagram aqui, gente? Porque aqui, nesse Instagram, tá a minha história. Aqui tá o começo de tudo, sabe? Foi onde tudo começou e foi o que realmente fez o meu coração feliz. E hoje eu posso te dizer o seguinte, que eu sinto como se eu tivesse tirado uma corda do meu pescoço e que eu estivesse conseguindo respirar de novo, que era algo que nos últimos meses eu não estava mais conseguindo. Desde setembro eu venho com isso na minha cabeça. E hoje eu respiro, gente. Hoje a sensação é que eu tirei uma corda do meu pescoço. E eu quero te mostrar a importância da gente seguir o nosso coração, da gente se entender, da gente buscar realmente se encontrar, porque isso tudo está relacionado à vontade de comer que tu não consegue resistir. E aí essa vontade de comer, ela só vai cessar quando tu acabar com aquilo que te causa essa fome, sabe? Não é simplesmente, eu sou viciada em comida. Não, gente, deixa eu te falar uma coisa, comida não vicia. Nenhum alimento tem o poder de viciar como as drogas, nenhum, porque eles não fazem as alterações químicas para te ter uma dependência química.
exceto a cafeína. Mas a gente tem um vício. E hoje eu falo a gente por quê? Porque eu já passei por isso. E o nosso vício, eu vou te dizer o que que é. O nosso vício não é na comida. O nosso vício é em comer. E a gente busca uma satisfação nesse alimento. E normalmente essa satisfação que a gente busca no alimento é uma insatisfação que a gente traz há muito tempo. Então foi exatamente. Ah, Lise, querida. Um beijo, amor. A Lise é minha paciente, minha aluna, já perdeu 28 quilos. E, gente, e por que que eu decidi fazer essa live hoje, tipo assim, como a live número 1? Porque eu tô aqui, me comprometendo contigo aqui no meu canal do YouTube, me comprometendo contigo aqui no meu canal do Instagram. Quando virou esse ano, eu fiz uma promessa e eu coloquei uma meta, que era contribuir o máximo que eu pudesse na vida das pessoas. E é exatamente isso que eu vou fazer. É exatamente isso. Então, a partir de hoje, tu vai ter muito conteúdo, tu vai ter muita informação. E eu já vou te dizer que se tu quer uma dieta, aqui não é o lugar. Aqui não é o lugar. Aqui é o lugar de tu buscar se entender, de tu buscar realmente se acolher, de parar de se julgar, de parar de se criticar, de entender a pessoa maravilhosa que tu é, para que aí sim tu consiga avançar na tua vida. Então, eu quero te dizer para te ler os posts que eu faço aqui. Eu sempre trago textos longos. Ai, Nath, é um texto, uma legenda muito grande. Sim, gente, porque é profundo. Tu precisa ler aquilo para aprender. E tem uma frase na minha vida que eu levo para minha vida, que é a seguinte frase: quem aprende não depende. A dieta não resolve o teu problema. Mas aprender a emagrecer resolve o teu problema para a vida inteira. E é exatamente por isso que eu chamo de emagrecimento definitivo. Porque quando a gente emagrece, a gente não esquece. E quando a gente tem o conhecimento, a gente basta que a gente aplique esse conhecimento e a gente vai colher o resultado disso. Então eu quero dizer para vocês que eu tô de volta. E agora me aguentem porque eu tô de volta e tô com tudo. Então acompanha, deixa a tua dúvida, participa, responde as caixinhas, deixa comentário, coloca uma situação de dificuldade porque eu tô aqui prontamente para te ajudar. Quem responde todos os comentários sou eu. Quem responde todos os directs que eu recebo sou eu. Então eu quero realmente conhecer um pouquinho da tua história. Eu quero realmente fazer parte dessa tua mudança. Tá certo? Então, gente, não sei se alguém tem alguma pergunta. Se vocês tiverem uma pergunta para me fazer, podem me fazer. Mas eu quero imensamente agradecer vocês por estarem aqui. Eu sei que eu fiquei um ano sem vir aqui, mas agora eu tô de volta. E eu tô de volta com o meu coração cheio e sabendo que daqui eu não saio mais, de verdade. Porque aqui tá a Nath de verdade, aqui tá tudo aquilo que tá no meu coração. Aqui tá tudo aquilo que realmente fez a minha vida mudar. Exatamente nesse Instagram. E eu vou continuar fazendo isso. Eu vou continuar fazendo isso até o fim dos meus dias. Por mais árduo que seja o meu caminho, por mais dificuldades que eu encontre no meu caminho, porque eu aprendi uma coisa, que a gente só evolui se a gente aprende algo e a gente só aprende quando a gente cai. Se a gente não cai, a gente não aprende. Então, os desafios, as dificuldades, os problemas, os sofrimentos na nossa vida, eles vêm para nos ensinar alguma coisa. E se a gente não aprende, a gente começa a repetir ciclos. A gente passa a viver as mesmas situações. E a gente não avança, a gente não prospera, a gente não progride na vida. Então, deixa eu te dizer que o teu emagrecimento, ele é a porta de entrada para a transformação que tu precisa na tua vida. O teu emagrecimento atrás da tua maior dificuldade, sem dúvida alguma, está a tua maior possibilidade.